atrás, quando a capital da República revelava grandes talentos da música jovem. Era uma época de rock pauleira, de grandes influências do punk inglês, que Dinho assimilou como ninguém, hein? Nascido em Curitiba há 46 anos, Dinho viveu pelo mundo, levado pelo pai, diplomata, mas foi aqui no Brasil que ele elegeu a música como seu meio de vida. Durante alguns anos, Dinho conduziu uma carreira solo, mas retornou ao capital inicial. Um ano e meio atrás, Dinho sofreu um grave acidente durante um show em Minas Gerais, uma queda de mais de 3 metros de altura, que o deixou internado por mais de um mês. Eu quero falar sobre isso, que eu sei que enche teu saco, mas daqui a pouco. Não. Não? Não me enche o saco. Mas vamos, antes de tocar nesse assunto, que eu quero, morro de curiosidade, quero saber umas coisas suas dessa passagem. Define pra gente o rock hoje. O que representa o rock? O rock houve uma época, eu acho que quando você aprendeu, quando eu aprendi a ouvir, que representava uma contestação, uma atitude... Transgressor, uma coisa... subversivo. Exatamente. Não mais, eu acredito. Eu acho que muitas vezes eu tenho a impressão que esse papel passou pro rap, pro hip hop. Talvez algo que soe ofensivo aos pais, assim, por exemplo, se eu vou botar nesse contexto. Quando eu era moleque, eu via rock, incomodava meus pais. Falavam, nossa, essas letras, esse barulho. E, às vezes, assim, eu ouço as minhas filhas ouvindo alguns artistas de hip hop que me parecem ofensivos, meio misóginos também. Você sente isso? Me incomoda a misoginia. Assim, eu tenho meninas, né? E eu acho muitas coisas passam do ponto de too much bitch e muito... Aí é que tá, não me incomoda no aspecto político, assim, não Na atitude deles, ou não. a atitude, me incomoda como eles se dirigem a mulheres. A maneira de se expressar, é isso, a expressão Mas principalmente da coisa. em relação a mulheres, o que me incomoda é isso, vê-los tratando mulheres desse modo. Acho muito depreciativo. O rock sempre foi um bocado masculino também, vamos dizer, bem masculino. Sempre foi, embora sim, você tenha grandes cantoras, grandes musicistas, mas eu nunca vi um roqueiro? Um tratamento tão vulgar dado a... Não que sejamos sofisticados nem nada, mas principalmente nessa relação com... o que me incomoda principalmente é a relação com as mulheres. Me parece muito ofensivo. E isso eu digo isso de um pai de 2 meninas. Entendi. Mas... Aí as minhas meninas ouvem isso e falam, meu Deus. Eu falo, será que elas vão achar aceitável que alguém se dirija a elas desse modo? E aí entendeu? você tem vergonha de repente, ter um repressor dentro de si mesmo. Pois é. Aí eu falo assim, aí eu me pego assim, ai, minhas filhas ouvindo esse som. Porque eu sempre li assim, quando o som dos seus filhos te incomoda, é um sinal que você envelheceu, sacou? É o melhor termômetro esse. É sinal de que você chegou à época de perdoar seus pais. É isso. Talvez. Embora meus pais sempre foram muito liberais. Na nossa casa podia tudo. Enquanto os pais dos outros eram todos muito conservadores, na minha casa podia tudo, então todos o ponto de encontro era na minha casa. Quando você fala podia tudo, era numa época onde ainda podia não se levava a namorada pra casa. Exatamente. Podia transar com as namoradas em casa, podia fumar, tudo podia. Tocar alto, rock. Então, meu pai é um homem de esquerda, a gente cresceu no meio bastante liberal, ele é formado também em ciência política, então a gente viveu, por incrível que pareça, num ambiente bastante acadêmico, a gente cresceu no oposto. Você, na verdade, você teve uma formação bastante sofisticada. Você agora há pouco falou sobre sofisticação. Você fez assim, como que se desculpando. Não é que nós, roqueiros, somos sofisticados, mas você é um cara com uma educação muito sofisticada e sem desmerecer os outros roqueiros. Sem desmerecer os outros roqueiros, digamos que, raro, teve o privilégio da cultura, da formação acadêmica. É isso que eu quero dizer. Sim, nesse sentido, sim. Mas, por exemplo, para você ver, em vários desses países para os quais o meu pai foi mandado, eu ia para a escola pública. Ah, é? Foi o único lugar do mundo. Foi em Genebra, eu fiz escola pública. Que era maravilhosa. Era melhor do que qualquer escola aqui do Brasil. Bom, a minha, quando eu me formei no Brasil, a escola pública ainda era maravilhosa. Imagina o que é em Genebra. É uma coisa incrível. Era não desmerecendo
merecendo a minha? Não merecendo a sua, mas para você ter uma ideia, eu era mandado para essas escolas sem falar uma palavra de francês. E era esperado que eu me virasse. Tanto é que quando eu volto para o Brasil com 10 anos, eu não sabia falar uma palavra de português também. Nem você, nem seu irmão? Nem eu, nem meu irmão, não falávamos português. Mas falavam inglês? A gente só falava inglês. Francês eu aprendo quando a gente volta ao Brasil, quando a gente volta ao exterior com 13. E você fala um outro idioma ainda? Você fala italiano também? Não, minha mulher é italiana, ou então eu já sou casado há mais de 10 anos, eu entendo perfeitamente. Mas eu não tenho o hábito de falar, então eu tropeço quando eu falo com ela. Mas eu falo francês por causa de Genebra e falo inglês, porque eu fiz escola americana a vida inteira. Vem cá, eu ainda quero falar muito sobre a sua vida. Vamos falar sobre aquele assuntinho que me interessa tanto e matar a charada. A história do teu acidente. Eu fiquei muito impressionada na época. E estou impressionada agora com a passagem do tempo, como foi rápido. Porque isso foi em 2009, já estamos em 2011. Foi no final de outubro, foi no Dia das Bruxas, dia 31 de outubro. Poxa. Incrível, né? Agora, eu tenho uma curiosidade, e eu gostaria que você entendesse essa curiosidade. Existe alguma sensação particular, específica para quem tem um traumatismo craniano? Você sentia coisas estranhas, diferentes? No hospital eu tive várias alucinações. Ah, é? Eu falava com pessoas que não estavam lá. É aliás, mesmo? aliás, é chocante quando alguém te conta depois que você fez isso. E você chora compulsivamente. Eu chorava assim, sem motivo algum. E a única sequela que eu tenho é emocional. Eu tenho que tomar remédios. Tomo até hoje. Coisa que você não fazia antes. Que eu não fazia. Que tipo de remédio? Esses remédios de felicidade de hoje em dia, é isso? Entre eles, sim. Mas eu passei a ter problemas muito ligados à ansiedade. Então, dificuldade para dormir. Ansiolíticos você está tomando, então? Hoje eu acho que eu tomo outros para evitar convulsões. Então, na verdade, um tombo, quer dizer, você continua sob observação, é isso? Eu continuo indo para um psiquiatra e eu tenho que fazer ressonância magnética de tanto em tanto tempo. Porque, embora eu tenha quebrado vértebras no pescoço e na região lombar, a maior machucado foi dentro do meu crânio. O que aconteceu foi, eles chamam de chicote. Meu cérebro foi para frente, bateu nessa parte frontal do crânio e sangrou. Houve uma hemorragia de uma das membranas que envolve o cérebro. E a dúvida toda era se esses coágulos viriam a ser absorvidos pelo meu cérebro ou não. Tanto que ia um neurologista, um neurocirurgião, me ver diariamente. E eu não entendia por que aquele cara estava lá. O cara ia todo dia, sentava lá, ficava esperando o Scaff, o Gilberto Scaff, me ver, fazer os exames todos. O cara ficava lá e eu achei que ele estava fazendo uma visita social. Eu falando, e aí, bacana, como é que você está, não sei o quê. E não, parece que ele estava de prontidão para caso houvesse uma pressão, acho que exagerada, dentro do meu crânio, teria sido necessário abrir e tirar esse sangue. E na última ressonância que eu fiz, o que aparece são esses coágulos foram absorvidos pelo meu cérebro. Você vê como se fosse um hematoma no meu cérebro. E com isso, por exemplo, eu perdi meu olfato. Não acredito. Juro. É horrível? É estranho. Olha, de todos os sentidos... Bom, que seja esse.